Hoje, como eu já falei, é um culto de crianças. Então, a pregação ela é bem curta, porque as crianças ela não têm o tempo de concentração que um adulto. E a palavra também é voltada mais para a criança. Mas isso não significa que Deus não vai falar com cada um de nós. Porque hoje vocês já não são mais criança, mas às vezes Deus fala coisa que aconteceu lá no passado e que Ele vai querer curar essa noite. Então, se Deus falar algo com você, não perca a oportunidade. Amém? A pregação, a palavra está em Mateus, capítulo 18, versículo 14. Diz assim: assim também não é vontade de vosso Pai que estás nos céus, que um desses pequeninos se perca. Amém? Um dia, Jesus estava contando uma parábola. E ele falou assim que havia um senhor que possuía 100 ovelhas. Ao cair da tarde, esse senhor levou as ovelhas para um deserto e começou a contar as ovelhas. 1, 2, 3, 29, 54, 97, 98, 99 e estava faltando uma ovelha. Ele deixou as 99 ovelhas no deserto e saiu à procura daquela que estava faltando. E quando ele a encontrou, ele a colocou nos seus braços, carregou ela em seu ombro e levou ela para casa novamente feliz. Chamou seus vizinhos, seus amigos e comemoraram. Amém? Então nós temos 100 ovelhas e um pastor. Mas por que vocês acham que aquela ovelha se perdeu? Uma ovelha. Porque ela não estava com o foco no pastor dela. Vem falar para a igreja a sua opinião. Para começar, eu vou dar o exemplo de que a gente vai pegar essa ovelha e transformar em ser humano. Como seres humanos, podemos fazer a vontade do Espírito, que é a vontade de Deus, e a vontade da carne, que é o pecado. Essa ovelha que estava no rebanho, junto com Deus, que é o pastor. O rebanho é a igreja, vamos supor. Aí, essa ovelha se afastou por causa das tentações do mundo, que hoje em dia é drogas, bebidas, essas coisas. E ela fez a vontade da carne, se afastou do rebanho. Só que quando Deus notou a diferença, geralmente é assim, quando um pastor tem 100 ovelhas, perde uma, ele pensa, ainda estou com as 99, uma não faz diferença. Mas Deus não. Cada um de nós é importante. Com 7 bilhões de pessoas, mundo afora, com certeza algumas fazem pecado, mas Deus as perdoa. Pois na Bíblia está escrito, Deus não ama o pecado, mas sim o pecador. Amém! Nossa, ele já pregou mais que eu, gente, ó. Tá vendo como é importante a gente investir no ministério infantil? Oh, nossa. Alguém mais quer falar? A igreja quer falar? Ninguém quer? Não? E vocês sabiam que nós somos muito parecidos com as ovelhas. Principalmente as crianças, que elas são frágeis e indefesas. E quando nós nos sentimos ameaçados, nós também temos vontade de fugir ou de sumir. E nós, como as ovelhas, também temos nossos rebanhos. A nossa casa, a escola, o trabalho, a igreja. E às vezes acontecem situações nas nossas vidas que nos fazem ter vontade de nos afastar das outras pessoas. Eu vou citar aqui algumas situações que acontecem no dia a dia e você vai observar se acontece ou se já aconteceu na sua vida. Que nem na escola, no rebanho escola. Há situações que nos fazem ficar com vontade de não ir mais para a escola. Por exemplo, quando alguns colegas nos perseguem, colocam apelidos que nos desagradam, tem alguns amiguinhos que nos acusam de coisas que não fizemos. Acontece até em trabalhos, isso, né? Em ambiente de trabalho.
E muitas crianças, elas sofrem bullying e até mesmo algum tipo de abuso dentro da escola. Às vezes apanha de um amigo que o percebe e a criança se fecha, fica quieta. Ela não conta nem para os pais, nem para o professor, porque ela tem medo de quem está provocando ela. E aí vem essa vontade de sair fora do rebanho, de não ir mais para a escola, de não ficar perto dessas pessoas. Mas aí eu quero falar algo para vocês. Vocês sabiam que todo escolhido de Deus é perseguido? Daniel foi jogado na cova dos leões. José, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Moisés, ele nem tinha nascido ainda e já havia um decreto para terminar com a vida dele quando ele nascesse, porque era a ordem do faraó que matasse todos os bebês meninos. Mas o Senhor protegeu e honrou cada um dos seus escolhidos. E eu sei que se hoje algum de vocês passa por alguma provação, alguma perseguição, é porque vocês são escolhidos desde o ventre das suas mães. Vocês não são crianças desse mundo, vocês são crianças separadas por Deus. Amém? Em casa. Tem criança se sentindo perdido dentro da própria casa. Passam horas na TV, no celular, no videogame. Elas passam tanto tempo que nem falam quase com a família, fica se isolando. E os pais, muitas vezes atarefados, também não procuram falar com os filhos. Vão deixando para depois. E esse depois vai criando cada vez uma distância maior entre eles. Hoje eu não falo com meu filho, ele está ali quietinho. Depois eu vou lá ver o que ele tem. Passou o dia. Amanhã eu falo com ele. Passou o dia, não perguntei nem como foi na escola. Criou mais uma distância. Outro dia, foi passando, foi passando. Quando você vê, você já não tem mais vínculo afetivo com o seu próprio filho. Você não abraça, você não beija, você não tem diálogo com a sua criança. Alguns pais, eles não têm paciência e esquecem que as crianças ainda estão aprendendo algumas coisas na vida. Eles querem que as crianças tenham obrigações, mas não ensinam elas a fazerem da maneira correta. E aí acaba brigando com seus filhos, porque eles fazem da maneira errada aos olhos de seus pais. Um exemplo. Vou falar para minha filha assim, vai lá, guarda essa roupa que a mãe passou. Ela vai lá, ela vai colocar do jeito dela no guarda-roupa. E eu vou lá, vou brigar com ela porque ela não guardou certo. Ela misturou as camisetas com os shorts, ela não colocou a saia no lugar que era certo. Então, tem que partir de nós, pai, mostrar para os nossos filhos como eles devem fazer. Não só nas tarefas de casa, mas no dia a dia, nas coisas do dia a dia. Porque não adianta a gente brigar com eles porque eles fazem errado se a gente não mostrar como que faz o certo. E no meio de tanta cobrança, de tanto ouvir que a criança faz coisa errada, ela acaba se isolando. Ela não tem vontade nem de ficar junto com os pais, porque os próprios pais não conseguem ter uma convivência agradável com seus filhos. Nós vemos muitas crianças com dificuldade de ser criança. Como assim, tia Gleice? Tem criança que está crescendo sem ser criança. É o que eu falei, eles passam muito tempo, celular, TV. Eles não brincam quase na rua, não jogam bola. Eles não vivem como criança, eles sabem brincar no celular, nos jogos eletrônicos, mas não sabem brincar com outras crianças. E as crianças, elas são como esponja, elas absorvem as coisas do seu ambiente. Elas percebem quando o relacionamento dos pais não está indo bem. Ela percebe quando os pais estão em alguma dificuldade financeira dentro de casa. Ela pode nem comentar nada com os pais, mas elas absorvem tudo isso. E aí que entra o perigo, porque elas, não tendo com quem dividir isso, elas vão guardando para elas e vão vivenciando esse conflito interno. E muitas vezes elas chegam até se achar culpadas de algumas situações. E como a gente está falando de se afastar das outras pessoas, aí entra a preocupação com a depressão infantil.
Nós temos muitas crianças e adolescentes que hoje em dia sofrem de depressão e o número tem só aumentado. E diariamente nós vemos casos de crianças e adolescentes que estão se automutilando, estão se cortando. E quando a criança ou o adolescente chega nesse ponto, é porque eles estão internamente gritando por socorro. Eles querem serem vistos, eles querem que alguém veja a dor deles e entre em socorro por eles. Elas sentem tanta dor na alma, tanta solidão, que algumas chegam a ponto de tirar sua própria vida. E nem toda pessoa depressiva passa o dia deitado na cama igual a gente pensa. Muitas estão vivendo a sua rotina do dia a dia, muitas estão indo para trabalho, indo para a escola, e a gente não percebe que a pessoa do nosso lado às vezes sofre de depressão. Às vezes tem alguém dentro da sua casa que tem depressão e você não consegue ver isso. Tem criança que não divide nem com os pais, nem com os professores e nem com a família o que tem sentido, o que tem sofrido. Ela se sente sozinha, mesmo em meio a uma multidão. Sabe, crianças, se vocês se sentem sozinhos, vou dar uma dica. Anda com Jesus. Vocês nunca mais vão se sentir sozinhos, porque com Ele tem Deus Pai e o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos consola de toda dor. Amém? Às vezes a gente ouve falar que quem tem Deus não tem depressão. Vocês acham que isso é verdade? Não. Quem tem Deus também pode ter depressão, sim. Porque nós que temos Deus, que somos cristãos de verdade, a gente carrega a dor do outro, a gente cuida da dor do outro, às vezes a gente guarda a nossa dor para cuidar do irmão, para cuidar da necessidade dele, para cuidar do sofrimento dele. E muitas vezes, quando a gente precisa esvaziar a nossa dor, a gente não tem com quem conversar, a gente não tem com quem dividir. E isso sobrecarrega a gente. E às vezes nós cristãos também estamos propícios a ter uma depressão. Mas só que nós temos Deus, que pode tudo e que tudo cura. Amém? Deus, Ele é maior que todos os problemas, toda a causa que nos faz nos afastar do nosso rebanho. Ele é maior que tudo. E Ele é o Senhor que pode curar tudo e mudar qualquer situação na nossa vida. Esses são apenas alguns motivos que nossas crianças podem se perder pelo caminho. Mas vamos voltar lá na ovelha. Quando ela se perdeu, ela convivia com 99 ovelhas no rebanho, certo? Será que nenhuma daquelas ovelhas percebeu que aquela outra estava se perdendo, que ela estava se desviando do caminho? Nós estamos preocupados, às vezes, com os nossos próprios problemas e deixamos de ver a dor no outro. Nós também nos acostumamos a ver tanta tragédia na TV que a gente acaba achando normal quando acontece com alguém perto de nós. E quando vemos a notícia que um adolescente, por exemplo, tirou a própria vida, aí a gente se pergunta, mas e os pais? Não viram nada, não perceberam nada? Os professores, os amigos, os outros familiares, ninguém percebeu que isso ia acontecer? Às vezes eles até perceberam, mas é aquilo que eu falei, a gente vai deixando para depois, vai deixando para depois, vai deixando para outro dia. E a criança, às vezes, ela não aguenta esperar o outro dia, porque ela não divide com ninguém. Isso acontece muito, principalmente com os adolescentes. Eles não perceberam, às vezes, que isso acontece com a criança ou com o adolescente, porque eles vivem ocupados demais com seus afazeres. Tem pais que não têm tempo nem para dar um pouco de colo para o filho, nem para dizer que ama, nem para falar o quanto eles são importantes, o quanto são especiais. Nós, como pais, nós temos que ser facilitadores para os nossos filhos, na vida espiritual deles.
Porque quando a criança vai para a escola, a gente arruma a mochila, a gente confere a agenda, a gente arruma o lanche, vai sair com o amiguinho, a gente separa a roupa para ele ir todo bonitinho. Mas e quando vai vir para a igreja, a gente não ajuda o filho a pegar a Bíblia, a gente não confere o que eles aprenderam na escolinha. Tem pais que pegam celular para vir na igreja e deixa a criança com o celular. Mas não pega uma Bíblia para o filho acompanhar a palavra e cultuar a Deus. Os pais, eles têm que ser os maiores exemplos dos filhos. Se você não ajudar o seu filho a adorar o Senhor, se você não ensinar ele desde pequeno da importância da salvação, infelizmente, o seu filho ele terá grande chance de ser uma ovelha perdida, infelizmente. E tem criança que ela até chega na escolinha sabendo as historinhas da Bíblia, mas elas não conhecem o Deus por detrás da história. E elas precisam conhecer Deus, conhecer que Deus age em cada história. Se eu perguntar para vocês, quem abriu o Mar Vermelho? Moisés. Moisés, ele foi só um instrumento na mão de Deus. Quem abriu o mar foi Deus. E é isso que as crianças precisam conhecer. O Deus por trás da história. O Deus que cura, o Deus que renova, o Deus que restaura. Eles têm que saber que Jesus é o caminho. Se nós não quisermos perder os nossos filhos pelo caminho, eles precisam saber que o caminho é Jesus. E na história também tinha um pastor, né? Então, vocês acham que o pastor amava mais aquela ovelha que se perdeu do que as 99 que ficaram lá no deserto? Não, né? Ele amava todas por igual. As 99, elas ficaram no deserto. Elas estavam soltas no deserto. Ele não colocou as ovelhas no aprisco, que é um lugar fechado, que elas não vão sair. Não, quando ele percebeu que faltou uma ovelha, ele deixou elas ali no deserto, num campo aberto, e foi atrás da que se perdeu. Só que nenhuma daquelas 99 ovelhas seguiu o seu pastor. Elas ficaram ali. Elas não seguiram o pastor. E nós precisamos seguir nosso pastor. Nós precisamos parecer mais com o nosso pastor. E o nosso pastor, como o próprio Rafael falou, é Jesus. Porque o nosso eu, de 99 ovelhas, muitas vezes a gente vai falar assim, ela se perdeu porque ela quis. Ela também estava aqui com o pastor, ela foi por vontade própria. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que quando a gente vê que o irmão está se afastando, que a criança está se perdendo, ou que ele está deixando de seguir a Jesus, ele quer que a gente vá lá e ajuda ela. Aconselha, não vai por aí, esse caminho é perigoso. Se você se afastar de Deus, você vai cair em pecado. Nós temos que ter atitude de ovelha que segue o pastor, que ouve a voz do pastor. Porque não adianta nada se a gente estiver na igreja e a gente não seguir nosso pastor. A gente se iguala à ovelha que se perdeu. Nós, crentes, nós temos a mania de ver diabo em tudo, né? Nossa, o irmão foi na festa e essa festa é do mundo. Nossa, o filho da ministra está jogando aquele joguinho que tem demônio escondido. A gente julga as coisas e vê diabo em tudo. Mas e Deus? Será que a gente tem visto Deus no nosso dia a dia? Será que a gente tem visto Deus nos livramentos que Ele nos dá? Nos cuidados que Ele tem conosco? Outro dia, eu vou dar um testemunho bem rapidinho. Esses tempos atrás eu estava muito desanimada. Com tudo. Muita coisa na minha vida, eu estava assim, cansada. E o cansaço traz o desânimo. E eu chorei para Deus. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu estou cansada, é muita carga, eu não estou aguentando. Eu queria me afastar mesmo. Eu estava sendo quase uma ovelha saindo do caminho. E aí eu fui num médico, levar meu filho no médico.
Fizemos a ficha, sentamos. Veio um menininho, tinha uns 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos. Nunca vi aquela criança na minha vida. Ele chegou, ele deu um abraço no Rafinha e ele deu um abraço em mim. E ele sentou no meio de nós dois. Aí ele deu um beijo assim no meu braço e encostou a cabeça no meu ombro. Tem como não ver Deus nessa hora, gente? A criança inocente, ela se achegou, para mim foi Deus falando: calma, filha, calma, eu sei de toda a situação, eu estou cuidando de tudo. Amém? Sabe, irmãos, eu não sei a situação que você veio para a igreja hoje. Eu não sei se você é uma ovelha que já se considera perdida, ou se você é uma ovelha que se sente num deserto. Mas eu sei que tanto eu, que estou aqui sendo usada para a palavra de Deus, quanto vocês que estão aí embaixo me ouvindo, nós temos o mesmo valor para Deus. Ele nos ama incondicionalmente da mesma maneira. E do mesmo jeito que um dia Ele foi ao meu resgate, Ele foi por vocês também. Quando Jesus lá na cruz do Calvário falou: está consumado, Ele já estava resgatando cada um de nós. E se mesmo assim, você que já foi resgatado, você ainda se sente uma ovelha perdida, ou uma ovelha que foi deixada no deserto, e se você não consegue mais acompanhar o seu pastor, ouvir a voz de Jesus, eu quero dizer para você que Jesus está aqui nessa noite. E quero chamar você que está precisando do colo de Deus para vir aqui na frente, que nós vamos ministrar sobre a sua vida. Porque é no colo de Deus que nós curamos as feridas da alma. É no colo de Deus que Ele cura as nossas tristezas, as nossas mágoas. É no colo de Deus que Ele tira toda a solidão que nós estamos sentindo. É no colo de Deus que nossas forças são renovadas e nossos sonhos são restaurados.